paz do Senhor, querida e amada Igreja Paulistana, estamos iniciando nesse momento mais uma Escola Bíblica Dominical, onde na aula de hoje estaremos estudando a lição 11, onde veremos a teologia do quarto amigo de Jó, que é Eliú, e ele fala do seguinte tema, uma pergunta: o sofrimento é uma correção divina? Então, dentro, da lição de hoje, nós veremos essa quarta teologia do amigo de Eliú, que vai defender, no caso, que o sofrimento vivido por Jó é a pedagogia de Deus. É uma maneira do Senhor ensinar a Jó. E como os outros amigos de Jó, nós conseguiremos abordar pontos positivos e pontos, não digo que negativos, mas que talvez sejam um pouco precipitados ou ainda estão numa maneira mais rasa, ainda não se aprofundaram no que é o propósito do Senhor. Então, antes de começarmos, já quero te convidar a orar, para que meditemos, mas o Espírito Santo possa nos revelar, possa usar a minha vida e falar ao teu coração que está me assistindo, pois de nada vale nós meditarmos na palavra do Senhor, se ela não for luz para os nossos caminhos. De nada vale a gente assistir da aula 1 à aula 13, se não dermos liberdade do Espírito Santo transformar a nossa vida, nos levando ao arrependimento. Então, todas as nossas aulas eu inicio orando para darmos lugar ao Espírito Santo trabalhar em nossa vida, mediante a nossa aprendizagem, mediante o que vai sendo ensinado aqui. Pois o meu maior intuito ao dar essas aulas é que o Senhor possa transformar a sua vida e a minha vida de glória em glória. Amém? Vamos orar em concordância? Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez estamos aqui como filhos, pois queremos parecer cada dia mais com Jesus, queremos entrar dentro do Teu padrão para Te agradar, Senhor. Reconhecemos que não é um trabalho fácil, mas que através da dependência do Espírito Santo podemos sim melhorarmos, podemos sim alcançar a cada dia mais uma santidade, uma aparência muito próxima com a de Cristo. Pedimos apenas, Senhor, que essas lições, Senhor, entrem em nosso coração e como aquela semente que foi lançada em solo fértil, germine e dê muito fruto. É o que te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Vamos lá? Então, hoje falaremos sobre Eliú. É o quarto amigo de Jó, é um rapaz que entra em cena após todos os argumentos serem apresentados. E é muito interessante observarmos que Eliú, ele já estava dentro do diálogo que acontecia entre os amigos de Jó e Jó, e ele apenas observava, ele em nenhum momento falou. O texto áureo, ele vai falar a seguinte afirmação: que ao aflito, Deus ele livra da sua aflição, e na opressão se revela aos seus ouvidos. Olha que palavra maravilhosa. O Senhor ele traz, ele livra, tira a aflição daquele que está sendo afligido. Mas ele destaca que é na opressão, é no momento da aflição, que o Senhor se revela àquele que está sendo opresso. É no momento da aflição que o Senhor se revela àquele que está sendo afligido. Essa é a verdade que o texto áureo de Jó 36:15 trará para as nossas vidas nesta aula. E a verdade prática, que é uma afirmação que Eliú defende, dirá o seguinte: o sofrimento não deve ser visto apenas sobre o aspecto punitivo, mas principalmente o de educar. Entenda, muitas vezes o sofrimento ele pode sim ser uma punição, uma consequência do meu pecado. Mas como vimos aqui em Jó, o sofrimento ele teve um caráter educativo. Foi a maneira pedagógica do Senhor ensinar a Jó. E meditando nessa lição aqui, querido, é algo muito profundo, pois em todas as aulas aqui nós vemos que Jó ele está continuamente defendendo a seguinte proposta: olha, eu sempre fui, Jó dizendo, eu sempre fui uma pessoa reta, eu sempre fui uma pessoa, direita, uma pessoa que buscava servir a Deus,
uma pessoa que andava segundo a vontade de Deus, então não tem porquê eu estar passando por tudo isso. E dentro da lição de hoje nós veremos que Eliú ele vai fazer uma forte afirmação, onde Jó ele fica meio que agora sem argumentos, sem saídas. Coisa que não havia acontecido com os outros amigos de Jó. Todos os argumentos que os 3 amigos de Jó traziam, Jó ele já tinha um rebate, né? Ele já tinha uma resposta na ponta da língua. Mas com Eliú vai acontecer algo diferente. Então fique ligadinho para você acompanhar e não perder nada, pois é uma lição grandiosa que aprenderemos hoje. Amém? A leitura bíblica em classe, querido, ela vai se encontrar em Jó 32, Jó 33, 34 e 36, onde vai, né, se passar a entrada de Eliú dentro da história. Então aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos. E acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraqueu, o buzita da família de Rão. Contra Jó se acendeu a sua ira, por se justificava a si mesmo mais do que a Deus. E aí, eu convido você a ler o seguinte, né? O versículo 3, versículo 4. Vou ler apenas o versículo 1 do capítulo 33. Assim, na verdade, ó Jó, ouve as minhas razões e dá ouvidos a todas as minhas palavras. Jó 34. Respondeu mais Eliú e disse: ouvi vós, sábios, as minhas razões, e vós, instruídos, inclinai os ouvidos para mim. E por último, Jó 33 vai dizer o seguinte: prosseguiu ainda Eliú e disse: espera-me um pouco, e mostrar-te-ei que ainda há razões a favor de Deus. Queridos, pautando a minha fala, primeiramente dentro da leitura bíblica em classe, eu quero chamar a sua atenção primeiro para Eliú. Eliú, ele percebe tudo o que está acontecendo, tudo o que está sendo dito, mas ele não fala. Dentro disso eu observo que por que Eliú ele não se coloca? Porque primeiro, antes de você criar uma argumentação, antes de você expor a sua opinião, ouça todos os lados. Antes de falar, temos que ouvir. Temos que ser tardio ao falar, mas sempre prontos a ouvir. E Eliú, ele seguia isso. Ele observa, escuta atentamente cada argumento, cada teologia defendida, como Jó corresponde ao ataque de seus amigos, e ele só observa. Já tiramos uma grande lição daí. Primeiro vamos ouvir, primeiro vamos observar, para depois tentarmos construir, se necessário, argumentos. Se não, permanecemos quietos, pois aprendemos muito mais quando ouvimos do que quando falamos. Amém? A segunda coisa que eu tiro ainda da postura de Eliú é o respeito para com os mais velhos, pois Eliú aqui ele era o mais novo de todos. Então ele entendia o seu lugar e ele entendia essa questão hierárquica que a idade, a experiência nos dá. Às vezes a pessoa ela não possui um título institucional maior que o meu, mas em experiência de vida ela tem muito mais autoridade que eu. Então, talvez não seja uma questão de eu mandar naquela pessoa, dela mandar em mim, mas simplesmente de eu ouvir o que ela tem a dizer e reconhecer realmente. Nesse assunto a pessoa ela tem mais autoridade que eu, mesmo talvez ela não tendo uma patente hierárquica maior que a minha. Isso acontece muito na igreja. Às vezes o pastor, ele é um pastor, ele é ungido, mas ele tem 30 anos de vida, ou apenas 10 anos de ministério. E às vezes temos aqui um membro que tem 60 anos de ministério. Então, automaticamente, ministerialmente falando, o pastor ele tem um cargo, uma patente mais alta que o membro, mas a experiência do membro dá mais autoridade a ele para falar sobre determinado assunto. Isso não significa que o membro vai mandar no pastor, ou que o pastor tem que se abaixar ou obedecer o membro. Não, é que dependendo do assunto, a experiência do membro irá falar mais alto, pois o pastor ele ainda é novo, se comparado a esse membro que possui 60 anos. Amém? E a terceira e última lição que eu vejo aqui, que nós podemos ver do comportamento de Eliú, é que Eliú ele faz uma abordagem
de que Jó, até então, apenas se defende. Jó, ele só fala de si. E em nenhum momento Jó, ele volta os olhos para Deus. A única fala de Jó que é trazida até este dado momento é de que Jó batia em cima de um argumento. Eu não fiz isso. Eu sempre fui uma pessoa fiel. E aí Eliú, ele entra em cena dizendo, Jó, por que ao invés de você ficar se defendendo, você não busca entender o porquê que Deus está fazendo você passar por isso? Por que ao invés de você ficar argumentando, ou tentando buscar, certo, proteger o seu ego, por que você não reconhece que tudo isso que o Senhor está fazendo tem propósito? E aí entenda, vamos só trazer algumas revisões para a aula de hoje. Nós observamos que Jó, ele busca um mediador. Ele busca alguém que entenda o que Jó está vivendo e defenda Jó através de argumentos, através de oratória, perante Deus. Mas o propósito maior de Deus, que nós entendemos aqui, quando Deus ele traz Jesus aqui, não é para que Jesus chegue para Deus e fale assim, Jesus na figura do mediador, ó Deus, perdoa lá o Wendel lá, porque o Wendel ele é muito falho, né? Ele peca muito, então releva aí. O principal papel de Jesus não é esse. O principal papel de Jesus é ser o caminho, é ser a verdade. Então Jesus, como mediador, pois é isso que o texto de Jó está apontando para Jesus como mediador, como intercessor, não é para Deus ele ficar me representando como um mero advogado, e sim de que Jesus ele tem que de que Jesus ele entra na minha vida, ele se torna o caminho para que eu consiga entrar no padrão de santidade de Deus. Então, o papel de Jesus não é fazer com que Deus mude de opinião ao meu respeito ou baixe o nível de sua santidade, e sim que Jesus ele advogue para que aos poucos eu consiga ir melhorando, e na eternidade eu consiga viver dentro de um ser santo, que eu consiga voltar para o Pai em santidade. E é importantíssimo você entender isso, pois a graça não anula a lei. Jesus ele não vem para abolir a lei, pelo contrário. Então, quando Jó ele se coloca nessa posição, eu preciso de um mediador, é mais ou menos isso. Eu preciso de alguém que mostre para Deus que o que Deus está fazendo não é certo. E aí Eliú dá uma na Jó. Mas como assim, Jó? Você está falando que o que Deus está fazendo não é certo? Você está falando que Deus ele está incorreto? E se nós olhássemos por essa ótica de que o sofrimento de Jó era punitivo, estaríamos afirmando de que Deus estava agindo de forma incorreta. Pois, dentro desse pensamento, Jó estava certo. Se o sofrimento fosse punitivo, não teria coerência, porque que punição que Jó merecia? Jó não merecia punição nenhuma. Mas se eu começo a enxergar que o sofrimento de Deus era de caráter pedagógico, era para ensinar, então não teria coerência Jó dizer que Deus estava errado, ou de que Jó ele precisava de um mediador, pois a tempestade seria a forja. Então nessa introdução, nós poderemos ver a teologia de Eliú exposta em 3 grandes discursos teológicos. E esses discursos, eles vão se contrapor ao que Jó e os seus amigos proferiam. Para Eliú, os amigos de Jó falharam na exposição de suas ideias ao patriarca. E para Eliú, Jó se equivocou a apresentar que o conceito de Deus se pautaria apenas em uma defesa. Assim mostraremos que Eliú, ele revela um Deus totalmente soberano, que age segundo o seu conselho, e que não está obrigado a dar respostas ao homem, além de não haver qualquer injustiça em suas ações. Mas o mais importante que eu ainda quero chamar a sua atenção, você vê que a introdução aqui já daria para eu fechar a aula. Mas por que Eliú foi capaz de observar tudo isso, e em seu discurso ele não apoiou ninguém?
Ele achou ali um meio termo, ele achou o termo que seria a maior proposta abordada dentro dessa revista. Porque ele se permaneceu calado. Ele permaneceu quieto, enquanto não era o momento dele falar, ele apenas observou. Ele apenas analisou a circunstância, viu cada lado, cada argumento, e aí ele conseguiu traçar uma média e ver que ambos estavam errados. Tanto os amigos de Jó, quanto Jó. Os amigos de Jó por achar que tudo que Jó estava colhendo era fruto de seu pecado. E Jó estava errado em achar que o trabalho de Deus girava em torno apenas de Jó precisar se defender, precisar se justificar. Quando, na verdade, o maior propósito do livro de Jó é nos mostrar que sim, o deserto ele vem para ensinar, o sofrimento ele vem para corrigir, pois o Senhor ele é um Deus que trabalha e corrige aquele que Ele ama. Ele disciplina, Ele instrui, e Ele não precisa se explicar para mim e para você, pois Ele é soberano. Ele não precisa me responder ou responder a você quando nós queremos. Ele faz como quer e quando bem quer, pois Ele é Deus. O primeiro discurso de Eliú vai afirmar a seguinte coisa: o sofrimento é a maneira de nós vermos a Deus. É a maneira que Deus se revela a nós. Pois é no sofrimento que Deus ele vai se mostrar soberano. É no sofrimento que o Senhor ele vai acabar com o nosso orgulho. E é no sofrimento que o Senhor nos trará para a redenção. Convido você a meditar comigo nesses 3 subtópicos. Quando nós afirmamos que Deus é soberano, nós vemos isso quando Eliú ele destaca, por exemplo, do porquê que Deus não responde Jó quando Jó bem quer. Para o jovem amigo do patriarca, Deus ele não revela, Jó ele não leva em conta a majestade divina de Deus, pois Deus ele é criador e nós criaturas. Então, qual seria a lógica de um criador ter que dar explicação para a criatura que o próprio criador fez? Qual seria o sentido de Deus ele ter que se adaptar à minha e à sua verdade, ao meu, ao seu padrão? Isso acaba tirando a soberania de Deus, a majestade suprema do Senhor. E neste sentido, Jó ele ignora completamente que Deus ele é infinitamente maior do que o homem. E de que o Senhor não precisa se explicar. Então, quando Jó ele começa a indagar, a questionar a Deus, não é que Jó ele esteja blasfemando, mas ele passa a ignorar a soberania do Senhor. Se Jó ele coloca ou ele tenta colocar Deus dentro de um padrão, dentro de uma caixa, se Jó ele começa a tentar, tanto Jó quanto os amigos, a entender o Senhor com a explicação humana, nós estamos colocando limites em Deus, e Deus ele é ilimitado. A segunda coisa que o sofrimento trará para nós, além de mostrar a soberania do Senhor e a pequenez humana, a segunda coisa é que Jó ele estava sendo um homem orgulhoso, e o orgulho do homem nos priva de ouvir a Deus, pois quando o Senhor ele traz para nós a imagem de cruz, a imagem de renúncia, a imagem de humildade, é porque se eu não tomo a minha cruz, se eu não renuncio às minhas vontades, automaticamente eu não vou conseguir priorizar a vontade de Deus, eu não vou conseguir priorizar o relacionamento com Deus, e isso cria uma barreira onde eu não consigo mais sentir Deus, eu não consigo mais ouvir a Deus, Ele está lá, mas eu estou me afastando, pois o Senhor, Ele é santo, e Ele coloca padrões para nós. Olha, filho, eu te amo, Deus ele é amor, e Ele estende as mãos para que nós venhamos a Ele como nós estamos. Mas ao passo que nós temos um verdadeiro encontro com o Senhor, nós somos conduzidos ao arrependimento, e nós temos sim que viver em transformação, a renunciar nossas vontades, renunciar o nosso eu, e principalmente ao nosso orgulho. O orgulho foi um princípio que nasceu no coração de Satanás, e o mesmo, ao ter este sentimento em seu coração, foi lançado do céu.
pois o Senhor, Ele não compartilha a glória dele com ninguém. E a terceira e última coisa é a redenção. Pois a partir do momento que eu tomo a minha cruz, me arrependo, abro mão das minhas vontades e retorno ao primeiro amor, a história do filho pródigo vai dizer que o pai pede que coloque um dedo no dedo do filho, um anel no dedo do filho. Isso fala de identidade, fala para trazer novas vestes, isso fala de redenção, de arrependimento. E por último, uma festa que fala de celebração. Então, querido, entenda que principalmente dentro da história do filho pródigo, a redenção, ela fala de renovo, ela fala de mudança. Não é possível eu ter redenção, eu conhecer a soberania de Deus e eu permanecer do mesmo jeito. Uma vez que eu entendo esse princípio, de que o sofrimento, ele está tratando a minha vida para a transformação, eu passo a amar o sofrimento, a amar o deserto, a amar a prova, pois é nela que eu vejo o quanto Deus é soberano, é nela que o Senhor tira o meu orgulho para que eu escute, para que eu tenha um relacionamento com Ele. E é no sofrimento que eu tenho redenção, que eu posso ser lavado e remido com o sangue de Cristo, que eu tenho livre acesso ao Pai e posso me tornar uma nova criatura. O segundo discurso de Eliú vai dizer que o sofrimento também é uma maneira de revelar a justiça de Deus. A justiça de Deus, ela é demonstrada principalmente, querido, quando nós observamos a vida dos heróis da fé. Você observa que muitas vezes os heróis da fé, né, os personagens bíblicos, eles foram injuriados, eles foram caluniados. E na nossa mente nós esperávamos que a justiça do Senhor fosse o quê? Que o Senhor trouxesse morte, que o Senhor trouxesse guerra para aquelas pessoas que cometeram injustiça com os heróis da fé. Mas a justiça de Deus, ela não é assim, ela não é uma justiça de vingança, ela não é uma justiça retributiva. E sim, ela é uma justiça que vai sempre colocar em foco a figura de Cristo. Então a justiça, quando ela vem para a vida de Jó, ou quando ela é mostrada dentro de um sofrimento, a justiça, ela não é para pagar com a mesma moeda, para retribuir aquilo que foi semeado, mas a justiça divina, ela é principalmente, dentro do caráter pedagógico do Senhor, mostrar Cristo. Mostrar que Jesus é a verdadeira justiça. Que por mais às vezes que eu não tenha uma justiça terrena segundo o que eu espero, quando eu sou injustiçado, quando eu sou ferido, é o Senhor Jesus que está sendo glorificado, aleluias. Ainda dentro do segundo tópico, isso também mostra um pouco do caráter do Senhor. Quando o Senhor ele revela a sua justiça, nós vemos que o caráter do Senhor não é para servir a humanidade, mas que o caráter do Senhor é um caráter paternal, um caráter de amor, de benfeitoria para com seus filhos. E muitas vezes, querido, nós nos perdemos no nosso evangelho falho, dizendo dentro da própria Bíblia, de que o Senhor ele tem preparado para mim o melhor dessa terra, amém? De que o Senhor ele vai trazer anjos para me servir, de que o Senhor vai fazer o que eu quiser se eu dizimar. Eita Deus, você nunca ouviu isso? Quantas vezes nós chegamos e colocamos o Senhor na parede? Deus, cadê minha bênção? Cadê o meu milagre, Senhor? Eu estou ofertando, estou dizimando, estou lá de segunda a segunda no culto, estou ajudando no departamento, e cadê, Senhor? Cadê as promessas? Querido, entenda, o Senhor não trabalha para mim, o Senhor ele não é meu servo, o Senhor ele não é meu empregado, pelo contrário, o Senhor ele é o meu dono. Entenda aqui, ó, eu vou te dar um exemplo. A Bíblia diz que nós éramos escravos do pecado. Se você abrir em Romanos, você vai ler isso. Paulo ele destaca muito bem isso. Nós éramos escravos do pecado e estávamos condenados à morte eterna. Mas Deus ele vem e nos compra com preço de alto sangue. Quando ele nos compra,
nós deixamos de ser escravos do pecado e passamos a ser escravos de Deus. E Deus, em sua infinita misericórdia, Ele vira para eu e para você e diz o seguinte: olha, Wendel, eu não quero que você seja um escravo apenas no meu reino. Eu vou te tornar cordeiro com Cristo. E essa preposição, essa ligação que o com nos denota é o seguinte, querido: se eu não estiver com Cristo, eu volto a ser escravo. Mas se eu estou com Cristo, eu pertenço a Deus. Mas aí eu sou feito cordeiro com Ele. Aleluia, entende isso? Mas o papel de escravo, ele só pode ser tirado quando eu estou com Cristo. E ainda assim, com Cristo, eu ainda assim sou servo de Deus e sou filho. Não é Deus que faz o que eu quero, eu tenho que fazer o que Deus quer. Deus, Ele não me responde quando eu quero, mas se o Senhor perguntar, eu devo dar resposta imediata a Ele. Entende? Muitas canções têm deturpado e muitas teologias relativistas têm dito, dentro das nossas igrejas, de que o Senhor, Ele não é absoluto, de que o Senhor, Ele não é santo, de que o meu pecado, ele pode sim ser aceito por Deus. Tudo isso é mentira. Nós temos que, como testemunhas de Deus, mostrar a santidade inegociável do Senhor. E você que de repente se afastou de Deus ou que não o conhece, você é bem-vindo para vir. O Senhor, Ele te quer e te recebe de braços abertos, assim como você está. Mas o texto que Jesus, Ele diz é o seguinte: vinde todos a mim, que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Você pode vir sim cansado, mas o Senhor, Ele vai te trazer alívio para que você se torne forte. Você pode vir sim estando em pecado, mas o sangue de Jesus irá te levar ao arrependimento e te tornar nova criatura. Você não pode permanecer como você está, pois o Senhor, Ele é um Deus de renovo, Ele é um Deus de mudança, e Ele quer trazer santidade para a vida da sua igreja. E isso, querido, não é negociável. Se alguém tem pregado isso na sua vida de forma equivocada ou de forma deturpada, em nome de Jesus, não creia nisso. A verdade do Senhor é uma só: que o Senhor, Ele nos ama, mas Ele não compactuará com o pecado. O Senhor, Ele nos convida a vir como estamos, mas quando entramos no reino e aceitamos a Cristo como nosso verdadeiro Salvador, temos que todos os dias buscar melhorar, buscar termos uma vida santa. Amém? O terceiro e último tópico, ainda sobre o discurso de Eliú, que o sofrimento, ele é um instrumento pedagógico de Deus. Queridos, é importantíssimo você entender e ver que a Bíblia inteira, principalmente quando Jesus ele está instruindo os seus discípulos, a Bíblia inteira, ela vai ser pautada em sofrimento. Até as promessas do Senhor são condicionais. Então, esse evangelho fajuto que nós vivemos hoje, que é pregado em muitos lugares, de que o Senhor me serve, aos seus amados dá enquanto dormem, em nome de Jesus, não acredite nisso não. Eu quero chamar a sua atenção para o chamado cristão, de que devemos sim amar a Cristo até a nossa morte, de que se necessário for, devemos morrer por amor do evangelho. Temos que valorizar o sofrimento dos mártires que vieram antes de nós, pois eles defenderam com a vida esse evangelho, para que nós possamos hoje entender que Deus ele não mudou. O mesmo Deus que zelava pelo que era sagrado na época de Moisés, é o mesmo Deus que habita entre nós hoje. Deus ele não mudou, Deus ele ainda zela pelo que é sagrado, Deus ele ainda zela pela sua palavra, pelos seus mandamentos. Quem somos nós para tentar mudar essa verdade? Para dizer que Deus ele não corrige, que Deus ele não pune. Deus ele é amor sim, mas ele também é justiça. Mas o mais interessante, querido, de tudo que nós temos aprendido, é que até na consequência do meu erro, até na punição do meu pecado, o Senhor ele coloca diante de mim uma lição para que eu melhore.
Então a punição, muitas vezes, ela não é meramente uma tortura física ou emocional. E sim, ela tem por intuito me fazer crescer, me fazer evoluir. Pois se o Senhor, Ele é um Deus que se põe na figura de pai, de que diz que ama os seus filhos, de que principalmente Ele disciplina e ensina aqueles que ama, eu não posso entender que o meu deserto, que o meu sofrimento é só por tortura, por flagelo, por uma autopunição. Isso é pensar que Deus ele seria muito limitado. Mas eu quero te convidar a entender a profundidade do que você está passando. Para que você entenda cada vez mais que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. De que o Senhor não faz e muito menos escreve certo por linhas tortas. O Senhor ele escreve perfeitamente, tintim por tintim, nas linhas retinhas, pois o Senhor é perfeito. O Senhor ele me corrige e corrige você naquilo que nós muitas vezes não queremos ser corrigidos. E é nisso aí que eu e você crescemos. Muitas vezes aquele pecado que nós temos de estimação que ninguém sabe. Muitas vezes aquela coisa que eu e você fazemos quando estamos escondidos, o Senhor ele está vendo. E se uma vez for necessário que este pecado seja exposto, não é para minha vergonha nem para a sua vergonha. E simplesmente porque Deus ele quer que nós vençamos esse pecado, que nós vençamos isso que tem nos derrotado diariamente. Trago ainda para você a seguinte visão, querido, para já estarmos concluindo a lição. Se eu entendo que Deus ele é santo, entendo que é necessário ter comunhão com Ele, eu ter um relacionamento com Ele, e entendo que Ele não vai mudar, só resta uma opção. Eu quero ter relacionamento com Deus. Eu quero ter uma vida com o Senhor, pois eu entendi a profundidade e a necessidade disso. Mas Deus não vai mudar. E Deus não compactua com o pecado. Você está entendendo? Então, quem tem que mudar sou eu. Quem tem que rever os meus conceitos, quem tem que rever as minhas ações e buscar mudança, sou eu. E diversas vezes eu vou falhar, diversas vezes eu vou cair, mas o sangue de Jesus, aleluias, me ajuda, me dá forças, me renova, pois amanhã é outro dia, amanhã eu vou tentar de novo. E nunca desista, querido, nunca, de ter um relacionamento genuíno com o Senhor. Todas as pessoas que entram no hall dos heróis da fé, o que eles mais demonstravam e o que tinha em comum era o amor por Cristo. Mas o amor não é sentimento, o amor é ação. Então eu mostro que eu amo Cristo quando eu entendo o padrão que Cristo me impõe. Eu tento encaixar-me neste padrão. Talvez eu fracasse, sim, mas olha Jesus, eu estou tentando. Então eu demonstro que eu amo. A própria Bíblia diz, aquele que ama a Deus, demonstra isso guardando e fazendo o que os mandamentos dele ordenam. Aquele que ama a Cristo e não conhece a palavra do Senhor, ou não cumpre as suas ordenanças, é um mentiroso, é um hipócrita, é um fariseu. E quando eu estou em meio ao sofrimento, preciso entender isso que Eliú defende. O sofrimento é para me tornar melhor, é para me tornar alguém mais parecido com Cristo. E dentro do seu sofrimento, não fique questionando a Deus, nem buscando se justificar, mas peça força a Jesus, peça força ao Senhor, pois aquele que pede, recebe, aquele que bate, a porta irá se abrir. E dentro desta fala, você verá que o Senhor Jesus, Ele está em seu barco. Ele fará com que a sua fé aumente. Ele fará com que a sua vida seja transformada de glória em glória, para a honra do nome de Jesus. Então, querido, fique com esta lição dentro do seu coração. Que tudo que Jó passou foi para que o seu orgulho fosse
tirado, para que Jó entendesse que tudo aquilo que Jó havia conquistado era para glorificar o nome de Deus, e não para usar de justificativa, nem de autodefesa. E que principalmente o intermediador, o advogado que Jó tanto queria, não era para ficar só justificando os erros de Jó, mas principalmente para ajudar Jó a entrar no padrão de Deus. Amém? Então, esta foi a lição de número 11, onde aprendemos ainda mais sobre o caráter, sobre a soberania do Senhor, e que o sofrimento tem por intuito, quando é um sofrimento que nós entendemos que não é por consequência, o sofrimento ele é sim pedagógico, para nos ensinar a sermos melhores e parecermos cada dia mais com Cristo Jesus, que é a figura segundo o coração de Deus, e que viveu dentro deste padrão de santidade. Amém? Fique com Deus, até a próxima aula, e medite em tudo que foi falado aqui. Que não seja apenas uma lição aleatória, ou um vídeo que você viu e irá compartilhar ou não, mas que seja uma lição em que o próprio Espírito Santo possa te levar ao arrependimento, e possa transformar a sua vida, para que você consiga a cada dia mais parecer com Cristo, e se adequar ao padrão santo que Deus coloca diante de mim e diante de você. Tenha um bom dia, uma boa noite, fique com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.